Ei, Camila, boa tarde. Vamos esperar aí o pessoal ir entrando. O pastor já chegou. Alexia. Vamos esperar mais um pouquinho. E aí o pastor entra. Boa tarde. Vocês estão conseguindo ouvir bem? A imagem também tá boa? Me responde aí, gente. Joia. O pastor já chegou. Vamos esperar só mais um pouquinho, que aí eu coloco o pastor também aqui. Compartilhem aí com seus amigos. Ai, que bom. A imagem e o som, então, estão bons. Vamos esperar mais um pouquinho. Joia. Obrigada. Beleza. Então, vamos esperar só mais um pouquinho. Compartilhem aí com as suas UMPs, né? Para todos os jovens estarem aí junto com a gente. Aí eu vou chamar o pastor para estar começando, né? Vamos só esperar ver se chega mais um pouquinho aí de gente, né? Wesley chegou, ei. Vamos esperar aí. Vou chamar aqui o pastor, então. Reverendo Alfredo. Olá, pastor. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus e o Senhor. Graças a Deus, tudo bem. É um prazer ter o Senhor aqui conosco hoje. E o tempo é todo do Senhor. Você pode conduzir de acordo com da forma que o Senhor achar melhor, tá bom? Muito bem, eu que agradeço muito a oportunidade. Como é que nós vamos dividir? Eu primeiro falo, depois haverá perguntas ou só a fala? Como é que você está pensando? Isso. Só, por enquanto, só fala mesmo. Se houver alguma pergunta, aí eu direciono para o Senhor, tá bom? Das pessoas que Certo, estão participando. tudo bem, tudo bem. Então vamos lá, gente, boa tarde. É uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Alfredo de Souza, sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, e pastoreio a primeira igreja presbiteriana de Boa Vista, aqui em Roraima, já há 30 anos. Sou casado com Sandra, tenho dois filhos, o João, que está com 21 anos, e a Ana. O João está com 22 e a Ana, que está com 20 anos. São meus filhos e eu também trabalho na área da docência, sou professor aqui da Universidade Federal já há 27 anos na área de História. Comecei na área de Ciências Sociais, Filosofia, depois de um tempo migrei quando fiz o doutorado, inclusive fiz o doutorado aí no Rio de Janeiro, aí na UFRJ, aí migrei para o curso de História, onde estou até hoje, graças ao Senhor Deus. Quero agradecer muito o convite que me foi feito, me sinto muito honrado em poder interagir com
tantos irmãos e irmãs queridos que eu não conheço, mas que certamente estão unidos a mim pela graça e pela redenção de Cristo Jesus. Nós vamos falar hoje de um tema que eu considero bastante importante, que é sobre a queda e os resultados dessa queda na vida do ser humano. Eu considero importante, e eu gostaria de introduzir falando o seguinte: esse tema é importante porque nós vivemos hoje no mundo, quer dizer, o mundo sempre foi assim, em certa medida, mas nós vivemos num mundo hoje muito ressentido, nós vivemos hoje num mundo onde a satisfação pessoal ela está acima de qualquer coisa. E isso tem, inclusive, influenciado as igrejas. As igrejas, em certa medida, elas são, vamos dizer, tomadas por esse tipo de pensamento quando nós não podemos mais ferir as sensibilidades das pessoas. Isso é muito recorrente e muitas igrejas estão encurraladas com relação a isto. E nós vemos que o que se tem hoje, o que se busca hoje com bastante afinco, são teorias que, de alguma maneira, venham engrandecer a pessoa, venham fazer com que ele se sinta bem e talvez, quem sabe, buscar essa benevolência no coração e essa força no coração do ser humano, fazendo com que ele vença todos os obstáculos. Isso é comumente chamado de autoajuda. Quando você tem, então, esse viés que olha para o ser humano e diz: você pode, você é poderoso, você é capaz, você não precisa estar nessa situação, etc. Quando nós olhamos para esse tipo de comportamento, né, a gente vai chamar desse ressentimento social, tudo é ressentimento, tudo magoa, nós vamos contrastar isso com a palavra de Deus. Vamos descobrir que há uma distância abissal, uma distância imensa entre esse tipo de sentimento, esse tipo de comportamento e o que a Escritura Sagrada nos diz. Se por um lado o mundo, a sociedade, a nossa cultura ocidental, né, o que tem restado dela, poderíamos dizer assim, está de alguma maneira tentando fazer com que esse homem ele se sinta bem, ele se sinta realizado, e a gente pode observar que muitos grupos que se dizem igrejas, que se colocam como uma denominação cristã, elas promovem isso e até vendem esse tipo de promessa, né, de você ser rico, você ser saudável, você ser mais bonito, você ter sucesso, etc, etc. Quando nós contrastamos isso com a Escritura Sagrada, como eu disse, a distância é eterna. Porque o que a Sagrada Escritura mostra, assim, o tempo todo, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, elas vão mostrar a distância que existe entre nós, seres humanos, e o Senhor Deus, numa primeira tomada. É claro que existem aqueles que são crentes, têm comunhão com o Senhor, o Espírito de Cristo habita em nós. Não é nesse sentido que eu estou dizendo. Eu estou dizendo no fato de que nós somos pecadores e de que o Senhor Deus, ele é totalmente puro, totalmente justo, totalmente santo. Talvez um quadro que nos ajude a entender isso seja o de Isaías capítulo 6. A palavra do Senhor fala que no ano da morte do rei Uzias, Isaías tinha uma certa amizade com o rei e era um certo anteparo. Então, quando esse rei morre, Isaías se sente, né, como que no vácuo. Ele diz: e agora, que farei da minha vida? E ele, então, tomado por esse sentimento, ele vai no templo e, de acordo com o Evangelho de João, ele vê a Cristo. Quem está no trono ali é Cristo, com aqueles seres que voavam de um lado para o outro, e o que esses seres diziam era: santo, 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 santo é o Senhor. E a palavra de Deus diz que quando Isaías teve aquela visão, ele temeu, o coração dele foi tomado de temor. E até onde nós sabemos, Isaías tinha uma vida probe, ele era um homem, ele era um justo diante do Senhor, justificado, obviamente, pela misericórdia do Senhor. Que eu quero dizer que Isaías não era de farra, ele não era assassino, ele não tinha essas práticas. Era um pecador redimido pelo Senhor. Mas quando ele vê a Cristo ali, né, numa manifestação teofânica,
E afirmamos isso por causa do Evangelho de João, porque o Evangelho de João vai dizer que Isaías viu a Cristo no trono. Ele é tomado de um temor. E ele diz: Ah, Senhor, os meus lábios são impuros, e eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Então veja, o que falta hoje nas igrejas é exatamente isto. Quando nós pensamos na possibilidade de um avivamento no nosso meio, onde temos ali igrejas que são fortalecidas cada vez mais pelo Senhor, através da Escritura Sagrada, esse avivamento ele só ocorre quando nós temos esse tipo de sentimento, quando nós descobrimos o que é o pecado. Porque nós simplesmente... há duas atitudes com relação ao pecado. O primeiro é quando nós teorizamos demais. Pecado é uma teoria do nosso conjunto doutrinário. É pecado, etc. O que é pecado? Errar o alvo. Né? E está correto, isso aí está correto. Mas essa percepção do pecado, ela não ultrapassa a teoria. Por outro lado, o que a gente tem é aquele sentimento de que o pecado não é tão perigoso assim. A gente pode até dar umas escorregadas, assim, não tem muito problema. No final das contas, Deus é misericordioso mesmo, ele vai passar a mão na cabeça, vai dizer: não, meu filho, né? Vamos seguir em frente, vamos lá. E esse sentimento é um sentimento que destrói muitas igrejas, muitas vidas. Elas não têm a percepção do que é pecar diante do Senhor, do que o pecado gera no coração do Senhor. E não apenas no coração de Deus Pai, que odeia o pecado, mas no próprio coração do Deus Filho. Aquelas pessoas que querem olhar para Cristo apenas como um pacifista, como uma pessoa assim muito boa, muito complacente, se esquecem, por exemplo, dos grandes embates que Cristo travou com a liderança religiosa da sua época. Como ele acusava aquelas pessoas de sepulcro caiado, acusava-os de serem filhos do diabo, os chamava de cobras, de víboras. E veja que a Cristo ele não falou isso assim, né? Olha, me dê licença, me desculpe, mas eu gostaria de dizer que você é um sepulcro caiado. Não, ele simplesmente manifestava sua indignação por aquele tipo de comportamento. Quando Cristo, por exemplo, ele entra no templo e ele percebe que o espaço que era destinado às mulheres e aos gentios está totalmente tomado por vendilhões, com bancas que vendiam quinquilharias e apetrechos ligados ao culto, o que ele faz? Ele pega um azorrague, que é um chicote, e derruba tudo e expulsa todos ali. E eu sempre gosto de dizer, Cristo ele não olhou assim com um olhar de candura e disse: dá licença, vocês poderiam, por gentileza, se retirar. Eu ficaria tão grato se vocês fizessem isso. Não, ele pegou um chicote e disse: vocês são ladrões, vocês estão transformando a casa de meu pai num covil de ladrões, num covil de imundícia, de sujeira. E aí também, essa prática ela antecede quando Cristo ele fala sobre o dia do julgamento e ele vai olhar para aqueles que o rejeitaram e dizer: apartai-vos de mim, malditos para o fogo eterno. Alfredo, por que você está dizendo isso? Porque nós perdemos a noção do que é o pecado e do que esse pecado vai gerar no coração de Deus, Deus Pai, e também no coração de Deus Filho. E tem mais, pessoal. Quando a gente perde essa noção, a gente também perde a noção da dimensão e da grandiosidade da graça de Deus. O Senhor Deus concedendo graça a nós. Ele sendo capaz de dar o seu próprio filho para morrer por nós. Olha a dimensão dessa graça, desse amor. Então, quanto mais nós tememos, quanto mais temos noção do que é esse pecado, muito mais nós vamos compreender a dimensão, a profundidade, o peso da graça de Deus, o fato dele ter me escolhido. Pensem que o Senhor Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, e eu fico pensando, quando Deus lá, antes da fundação do mundo, antes de tudo existir, ele
me conheceu, ele me conhecia pelo nome, ele sabia exatamente quem eu era, e ele resolveu, por amor do seu próprio nome, me escolher. Eu digo, meu Deus do céu, o que moveu o meu Senhor a fazer isso? Eu não mereço isso. Eu mereço o inferno, eu mereço o julgamento, eu sou pecador. Mas o Senhor Deus, na sua graça, na sua bondade, ele me escolhe. E é aí que nós entendemos quando Paulo diz assim, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E quando Paulo ele chega nesse ponto, lá em Efésios capítulo 2, ele já mostrou quem éramos. Éramos por natureza filhos da ira. Nós éramos movidos pelo mundo, éramos movidos pelo diabo e éramos movidos pela própria carne. E não se enganem, queridos irmãos e irmãs. Desses três, o pior é a carne. Porque, como eu sempre digo, quando eu falo sobre esse assunto, eu digo, olha, vamos fazer uma comparação. Vamos lá. O mundo, né? Porque Paulo fala, éramos guiados pelo mundo, a carne e o diabo. Vamos lá. O mundo é a vitrine de uma loja. Você está passando, você olha a vitrine, e ali tem promoção, pá, né? Compre e tal, e você, eita caramba, olha só, esse tênis que eu sempre sonhei, ele está numa promoção, mas eu não sei se eu devo comprar. De repente, surge do nada aquela pessoa super simpática que vai te levantar, vai levantar o seu ego, vai dizer assim, gostou do tênis? Pois é, tá numa promoção, rapaz, tá vendo? Olha que oportunidade. Esse tênis aí custa 3 vezes mais. Essa promoção pode acabar a qualquer momento. Você deve aproveitar agora para aproveitar e adquirir esse tênis. Quem é esse cara? É o vendedor. E quem é o vendedor? É o diabo. Então o mundo oferece e o diabo vem com aquele papozinho mole, né? E dizendo que, olha, você pode, vai lá. E aí eu sempre digo, aí eu resolvo comprar e passo o meu cartão de crédito. O meu cartão de crédito é a carne. Então veja, o mundo ofereceu, o mundo mostrou, o diabo me tentou, mas eu decido comprar. Ninguém botou uma arma na minha cabeça para eu fazer isso. Então nós éramos assim, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aí então o Senhor, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do amor com que nos amou, ele fala de toda a obra da redenção. Aí ele vai dizer, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, ou seja, pessoal, nem a fé que temos vem de nós. É do Senhor Deus, ele coloca em nós. Não de obras para que ninguém se glorie. Então não há no ser humano absolutamente nada que possa conduzi-lo ao Senhor. Tudo é obra de graça, de misericórdia, de amor. Mas eu só posso entender isto quando eu entendo o que é o pecado. Quando eu sei o que é o pecado. E o que ele pode causar em nós. E aí, falando sobre, tendo essa introdução, a gente precisa compreender aquilo que a Escritura Sagrada nos fala em termos do pecado e o seu lugar em todo esse processo. Sempre que nós olhamos para o mundo, e eu quero, sobretudo, falar a todos, mas quero falar sobretudo àqueles que já estão na universidade, né, que estão ali lidando com a ciência, e aquela sensação de que agora, né, eu conheço um pouco mais, etc. Eu gostaria muito de desafiá-lo, assim, na graça do Senhor, para que você desenvolva uma visão bem simples e bem clara do mundo. Qual é essa visão? Está dividido em 4 pontos. É bem simples. É assim, ó. Criação, queda, redenção e a eternidade. Tudo que nós olhamos para esse mundo, a gente precisa olhar por essa perspectiva. Criação, a queda, a redenção e aquilo que o Senhor preparou para nós na eternidade. Então, quando nós olhamos para esse processo, nós vamos perceber, então, que nesse mundo nós temos 2 momentos que são fatídicos. O primeiro momento é aquele momento da criação. A Escritura Sagrada nos fala que Deus criou tudo do nada. É poder do Senhor. Não tem Charles Darwin, não tem Lamarck, não tem nada, não tem esse grupo todo aí que é um lixo, sabe? Que são mentirosos e que eles atuaram movidos
movidos por um pensamento maior que se chama modernidade ou iluminismo. A modernidade, ela propunha essa capacidade do homem, a modernidade, dizia o seguinte, diz ainda, não, o homem é capaz de evoluir, ele evolui, ele melhora, ele vai... E aí as pessoas criaram essa falsa sensação, fizeram isso na sociologia, tem o positivismo de Augusto Comte, que fala isso, temos Karl Marx, que fala isso, nós temos o próprio Durkheim, que vai falar sobre sociedades mecânicas e sociedades orgânicas, onde ele fala nesse processo. Então, toda a visão do pessoal era de progresso, mas isso estava restrito à sociedade. Aí vem o Charles Darwin e fala assim, não, nós vamos colocar isso, vamos empurrar isso também na biologia. E aí ele vai mostrar que o processo é um processo não de degradação, porque o que acontece é isso. Deus cria perfeito e o pecado entra. Não, ele vai dizer ao contrário, você está meio imperfeito ali, você vai evoluindo, evoluindo, até chegar ao status do Homo sapiens sapiens, e aí você tem o domínio de todas as coisas. Veja, esse tipo de visão, e não adianta tentar associar, não, mas existe um evolucionismo teísta, né? Não existe nada disso. O mundo foi criado pela voz do Senhor, o mundo foi criado por Deus Pai, por meio de Cristo e para Cristo. E essa palavra, como diz lá em Gênesis, do nada o Senhor criou todas as coisas. E Deus então cria o homem e mulher, os cria. Ele cria o homem, cria a mulher como sua auxiliadora idônea. Então é como eu sempre dizia, era o presidente e a vice-presidente estavam ali, foram unidos pelo Senhor, sem pecado. Deus então coloca para eles 3 mandatos, quando Deus cria Adão e Eva. Deus chama e diz assim, olha, eu quero estabelecer um pacto com vocês, uma aliança. Essa aliança ela se dará por 3 mandatos. É o mandato social, o mandato cultural e o mandato espiritual. O mandato espiritual é o dia do Senhor, porque a Bíblia diz que quando o Senhor Deus cria tudo, em 6 dias, ele olha, vê que tudo é bom, e no 7º, então, ele descansa. Ao contrário do que muita gente pensa, Deus institui o dia do Senhor, o dia do descanso, não é com Moisés no Sinai, mas é na criação antes do pecado. Então esse é o mandato espiritual, onde Adão e Eva deveriam observar esse dia como um dia todo especial para dedicar ao Senhor. Temos também o mandato social. O que é o mandato social? É o trabalho. Deus cria a propriedade e diz para o homem, olha, tome conta. Então, é seu, tome conta disso, e ele então dá todos os parâmetros ali, e aí nós percebemos que o trabalho também é uma bênção do Senhor, ele vem antes da queda, como manifestação do Senhor. E aí vem o 3º mandato, que é o mandato social, aliás, desculpem, o mandato cultural, o mandato cultural é o de trabalho, é quando ele concede o jardim para trabalhar. E o mandato social, quando ele diz assim, crescei-vos e multiplicai-vos, vivam como casal, vivam felizes, vivam um casamento. E Deus disse, façam isso, esse é o pacto. Mas aí há uma cláusula, ele diz assim, agora tem um outro detalhe, não comam do fruto da árvore do bem e do mal. Não comam desse fruto. Porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Então, o pacto do Senhor, que foi um pacto de obras, era muito claro. Eles deveriam adorar ao Senhor, isso representado no 7º dia da criação, dia do descanso. Eles deveriam cuidar da criação no mandato cultural e eles deveriam, como família, procriar e encher a terra nesse mandato social. E não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fechou. É isso. Esse é o pacto. Vocês vão seguir esse pacto. E vamos seguir, então, em frente nessa jornada. Ora, mas o que acontece? O que acontece é que o vendedor, né, sem vergonha, entra na jogada. Então, Satanás, ele entra. E veja que Satanás, ele já, na sua tentação, ele subverte toda a ordem de Deus. Porque, olha só, quem era o líder, quem era o cabeça ali que Deus instituiu para cuidar da criação? O homem, tendo a esposa como sua auxiliadora idônea. Tanto é que quando o homem cai, quem Deus procura? Adão, onde estás?
Mas o que Satanás faz? Ele subverte. Quem ele procura? Adão? Satanás vai com Adão, olha, você que é o líder, venha, coma. Não. A Escritura Sagrada diz assim, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Ele subverteu a ordem do Senhor. Ele já começa a subverter. E aí ele usa a tática que é utilizado por ele, por Satanás, para nos destruir sempre por causa do pecado. Primeiro ele conta uma mentira acerca de Deus. Ele diz assim, ele diz assim, Deus tinha feito a mulher. Aí ele disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha que mentira. Foi isso que Deus disse? Não. Deus não disse, vocês estão proibidos de comer de toda a árvore do jardim. Inclusive a mulher corrige a cobra, a serpente, a Satanás. Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, qual é a tática de Satanás? Primeiro, subversão. Ele inverte aquilo que Deus estipula. Gente, olha, só para vocês terem uma ideia, isso o diabo tem feito até hoje. Olha como está a nossa sociedade. Vejam os valores da nossa sociedade. Vejam os valores que convergem com a lei de Deus. E veja o que a sociedade está fazendo com cada um ponto desses valores que convergem com a santidade do Senhor. Primeiro, Satanás subverteu. Segundo, ele mentiu. E a mulher corrige. Quando ele é pego na mentira, o que ele faz? E vem a terceira tática de Satanás. Encher o ego. Como diz aí no Rio de Janeiro, né? Encher a bola do sujeito. No verso 4 diz assim, então a serpente disse à mulher, bom, eu menti e não deu certo. Então vamos agora para a segunda tática. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Ou seja, o que Satanás fez? Ele prometeu uma mentira. Ele estabeleceu uma falsidade. E para fazer isso, ele negou a palavra de Deus. Porque ele diz assim, é certo que não morrereis. O que ele está fazendo? Ele está negando a Escritura. Ele está negando a palavra de Deus. Jovens queridos, todo pecado ele nasce no nosso coração por intermédio dessas estratégias. São destes pontos. Sabe quando a pessoa diz assim, nada a ver isso daí. Tá muito radical. Mas não estou gostando muito disso não. Menina, meu pastor só prega sobre pecado e é chicote todo domingo, já não aguento mais. Já viu esse tipo de conversa? Veja o que o diabo diz aqui. Primeiro ele subverte, depois ele mente e agora ele está distorcendo a palavra de Deus. E aí o que acontece? Lá na primeira carta de João diz que são 3 aspectos que fazem com que o pecado ele nasça no nosso coração. É a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Estão lembrados lá quando João fala sobre isso? Ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos e soberba da vida. Quando o diabo termina de dizer isso, olha só o que acontece ao coração da nossa mãe, né? Porque Eva é a nossa mãe lá no Éden. Vendo a mulher, olha só, que a árvore era boa para se comer. Então veja, concupiscência da carne. Era uma árvore boa para se comer. Agradável aos olhos. Concupiscência dos olhos. E árvore desejável para dar entendimento. Soberba da vida. É assim que o pecado age. Foi lá com os nossos pais. E Adão não é inocente aqui, não. Ele está junto. Ele está junto nessa. Ele que deveria pastorear sua esposa, ele não faz isso. Aliás, o maior responsável é Adão. Embora o pecado, de fato, tenha entrado pela mulher, mas
as nossas irmãs queridas não precisam ficar tristes com relação a isso, e nem os homens devem se aproveitar disso para diminuir as nossas irmãs, porque assim como lá no Éden, de fato o pecado entrou pela mulher, a redenção também, porque Cristo não teve pai humano. Nenhum homem participou da concepção de Cristo, só a mulher. Foi a união do ventre de uma mulher e a atuação do Espírito Santo de Deus, santo e puro. O homem está fora dessa jogada. Então, qualquer pessoa que diga assim, tá vendo? Por causa dessa... até em tom de brincadeira, eu acho esse meio perigoso. Tá vendo? O pecado entrou pela mulher. Opa, alto lá, meu amigo. Você se esqueceu de que também o Redentor veio apenas por uma mulher? Quando ela deu à luz a Cristo? Então, voltando aqui ao nosso tema, toda essa percepção, toda a armadilha, gente, o diabo, a nossa carne, o mundo, usam sempre o mesmo estilo para nos derrubar por causa do pecado. E aí o que acontece? O que acontece é que entra a maior desgraça no universo. Porque o pecado, ele atinge não apenas o homem e a mulher, e nos atinge também porque eles são os nossos pais federais. Nós somos filhos de Adão e nós somos filhos de Eva. Eva é a nossa mãe, Adão é o nosso pai. Mas isso também atinge todo o universo. E aí eu gosto muito da nossa confissão de fé, no capítulo 6, quando fala a queda do homem, o pecado e seu castigo, quando vai mostrar essa dinâmica tão terrível do pecado, quando diz assim, nossos primeiros pais, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás. Maravilhoso aqui, porque não diz aqui Eva, diz assim, nossos primeiros pais, Adão e Eva, seduzidos pela astúcia e tentação de Satanás, pecaram comendo do fruto proibido. Ah, que momento triste. Porque nesse instante, o homem escolheu se afastar do Senhor. Escolheu por causa da soberba da carne, soberba dos olhos, e soberba, por causa do desejo da carne, desejo dos olhos e soberba da vida, ele decidiu afrontar ao Senhor, desobedecendo ao Senhor. Agora, algumas pessoas perguntam, né? Puxa, então, Deus foi pego de surpresa, né? Porque, afinal de contas, ele saiu lá do Éden, estava Adão e Eva, tudo joinha. Depois ele volta e está feito lá o estrago, né? Eu gosto muito do que diz a nossa confissão de fé, ainda no capítulo 6, né? Que trata do pecado, das consequências. Ele tem uma expressão que eu acho maravilhosa. Diz assim, segundo se referindo ao Senhor Deus, segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Precisamos entender aqui, teologicamente, o que isso significa. Deus não é autor de pecado algum. O Senhor Deus, ele não é autor do mal, mas não o mal no sentido de guerra, de doenças, não, do mal pecado, mal moral. Deus, ele não é o autor, porque ele é totalmente santo. Mas, por outro lado, tudo acontece debaixo da sua soberania. Então, essa expressão aqui da nossa confissão de fé, eu acho ela extremamente maravilhosa, porque diz, segundo o seu sábio e santo conselho, foi Deus servido permitir esse pecado deles, havendo determinado ordená-lo para a sua própria glória. Então, não, pessoal, o pecado não pegou o Deus de surpresa. Nada pega o Senhor Deus de surpresa. Ele é soberano sobre todas as coisas. É claro que se nós formos bater muito nesse tema, chega um ponto que o nosso raciocínio não vai entender, porque o nosso raciocínio, ele de fato é muito falho e muito pequeno. Porque Deus é soberano, todas as coisas acontecem debaixo do seu poder. Como diz aqui, ele foi servido permitir, mas ao mesmo tempo ele não é autor do pecado, ele não é autor do mal. Eita! Não, nós temos um limite para essa compreensão. Mas nós não podemos dizer que o Senhor Deus, ele não tinha o controle de todas as coisas. Então, Deus não perdeu a sua soberania no momento em que os nossos primeiros pais pecaram. E aí,
Quais foram as consequências disso? Ah, irmãos, é como eu digo, a gente precisa entender o que o pecado de fato causa em nós. Aqui no artigo 2º ele diz assim: por esse pecado eles decaíram da sua retidão original e da comunhão com Deus, e assim se tornaram mortos em pecado e inteiramente corrompidos em todas as suas faculdades e partes do corpo e da alma. O homem se tornou depravado na sua totalidade. Todos os atos do homem ímpio são atos de depravação diante de Deus. Epa, Alfredo, mas espera aí. Mas não é bem assim, porque quando eu olho para o mundo e olho para os ímpios, eu vejo o ímpio que não rouba, ímpio que não mata. Uma mãe ímpia, ela ama o seu filho, sem dúvida nenhuma. Ela manifesta amor por essa criança, para cuidar dela. E aí você vai dizer que tudo isso é depravação? Nesse ponto precisamos entender o que significa isto. Quando a Escritura Sagrada diz que diz isso, que toda justiça humana é trapo de imundícia diante do Senhor, é com relação a Deus. Por mais que uma pessoa, sim, ela manifeste atos que demonstram a graça comum de Deus e demonstram a imagem de Deus nele, ou seja, quando ela tem atitudes que convergem com a lei, mas parte de uma vida depravada, de uma vida que simplesmente está sempre afrontando ao Senhor. Quando eu prego aqui na minha igreja, depois eu tenho uma parte com as crianças onde eu aplico o sermão. E geralmente quando trato desse assunto eu digo assim: crianças é como um porquinho, é como se um porquinho quisesse morar conosco, e quisesse se casar conosco, e quisesse se tornar um filho. E o bichinho fosse lá, tomasse um banho e ajeitasse tudo, e ele viesse: olha, eu tô limpinho, cheirosinho, coloquei desodorante, tô com um lacinho, e eu quero morar com você. Claro, se pudesse haver algum tipo de comunicação. Você ia dizer assim: porquinho, você fez tudo isso, mas não adianta, cara. Eu sou gente, você é porco. Por mais que você me imite, mas eu sou gente e você é porco. Eu só posso comungar com gente, porque eu sou gente. O Senhor Deus só pode comungar com pessoas que são santas, com pessoas que são renovadas, que têm a habitação do seu espírito, e quando ele olha para essas pessoas e não vê essa pessoa, mas vê a Cristo. É por isso que uma mãe que é capaz de dar a sua vida por seu filho, ainda assim seus atos são atos de injustiça diante do Senhor, porque Deus é santo. E Deus só aceita os nossos gestos quando feitos em Cristo Jesus. Porque Deus não aceita as nossas atitudes, ainda que somos crentes, mas aceita o que fazemos em Cristo. Aí, por meio de Cristo, o Senhor Deus abre um sorriso, Deus Pai abre um sorriso largo e nos recebe. E aceita aquilo que fazemos, como, por exemplo, o culto que nós prestamos, a oração que nós fazemos, as benevolências que realizamos. Deus aceita porque as aceita em Cristo Jesus. É por isso que a Escritura Sagrada e o nosso símbolo de fé fala: esse pecado que entrou, ele entrou para destruir tudo. Tudo foi depravado. E a extensão, ela se dá a toda a raça humana. Diz assim o nosso símbolo de fé: sendo eles, Adão e Eva, o tronco de toda a humanidade, o delito dos seus pecados foi imputado a seus filhos, e a mesma morte em pecado, bem como a sua natureza corrompida, foram transmitidas a toda a sua posteridade, que dele procede por geração ordinária. O pecado passou para seus filhos. É a isto que, em teologia, nós chamamos de união federal. Nós estávamos em Adão. Eu não tenho nada a ver com o que Adão fez. Eu estou aqui, ele fez lá as burradas dele e eu estou aqui. Não. Nós estávamos lá. Ele é o nosso pai. Se estivéssemos nós no lugar dele, com certeza faríamos a mesma coisa. Porque estávamos nele. É por isso que quando nós somos reunidos ao Senhor Deus, nós estamos em Cristo. Porque se vale a ideia, o que Adão fez não deve me atingir, não. Tá, meu irmão, então a morte de Cristo também não deve te atingir, porque não foi você que morreu na cruz. Não foi você que levou chibatada. Não foi você que morreu. Não foi você que foi sepultado e depois ressuscitou. Foi você? Não. Quem foi? Cristo.
mas em Cristo eu recebo a redenção. Ah, tá vendo? A mesma coisa se aplica com relação ao pecado. Nós estávamos no primeiro Adão, como hoje, graças ao Senhor Deus, para a glória do nome dele, nós estamos no segundo Adão. Nós estamos em Cristo. Você não morreu na cruz, você não precisa morrer na cruz, você não precisa fazer nada. Você só precisa crer. Crer. E aí você recebe toda esta obra e recebe o sorriso de Deus Pai e a comunhão do Senhor Jesus que habita em nós. Então é por isso que todo o pecado passou para a raça humana. Interessante também, pessoal, que os nossos símbolos de fé falam dessas marcas. E de fato esse pecado deixa marcas tanto para o ímpio como até para nós que somos remidos. Veja, com relação aos ímpios, diz assim: dessa corrupção original, está falando dos ímpios, pela qual ficamos totalmente indispostos, adverso a todo bem e inteiramente inclinados a todo mal, é que procedem todas as transgressões atuais. Você sabe do que... Você sabe qual é a potência da natureza pecaminosa que, inclusive, está em nós? Me desculpem o exemplo muito pesado aqui, me desculpem mesmo, mas é Nossa, tá estuprar um ótimo. bebê. Estuprar um bebê. Você olha assim, gente, como é que alguém é capaz? O pecado é isso. Isso é o coração pecaminoso longe do Senhor. Não estou dizendo que todas as pessoas têm esse sentimento. Claro que não. Tem ímpio que rechaça isso. Nós temos, inclusive, uma polícia que corre atrás disso, prende, fica indignado. Sim, eu sei disso. Eu estou falando do ponto de vista, me permita a expressão filosófica, estou falando aqui no sentido ontológico. O pecado é capaz de fazer isso. O pecado é capaz de matar gente, como Hitler fez. O que Hitler tinha nele mesmo algo pior do que nós? Nada. Então veja, é por isso que, de fato, esse pecado nos leva a todas as transgressões que existem. E esse pecado, infelizmente, ainda continua em nós, mesmo sendo crentes. Assim diz o nosso símbolo de fé, esta corrupção da natureza persiste durante esta vida naqueles que são regenerados. Ó Senhor, essa é a nossa tristeza. E embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, aleluia por isto, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. Há uma diferença muito grande, moçada, entre nós que somos remidos e os ímpios. É que os ímpios, eles são escravos do pecado e se eles não se renderem a Cristo, eles morrerão em seus pecados. A diferença é que nós não somos mais escravos do pecado. Nós agora somos servos do Senhor. Ainda pecamos, mas somos servos do Senhor e nós morreremos em Cristo. Mas o que eu quero ressaltar aqui, porque o nosso tema é sobre a queda, é que sim, como crentes, nós continuamos em pecado. E aí, quando fala do perigo desse pecado, no artigo 6º do capítulo 6 capítulo 6 da nossa confissão de fé, diz assim: todo pecado, tanto o original como o atual, né? Lá dos nossos pais e o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus, e a ela contrário, torna pela sua própria natureza culpado o pecador, e por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e, portanto, exposto à morte, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Ah, gente, nós precisamos entender o que é o pecado. A gente precisa entender isto. Às vezes a indignação só vem quando é um pecado muito pesado, né? Pedofilia, assassinato, corrupção, né? O Brasil hoje é uma endemia corrupta que mata gente nos hospitais, que mata gente no trânsito, enfim. Aí ficamos indignados. Não, nós precisamos ficar indignados com todo e qualquer tipo de pecado. Até, por exemplo, quando nós utilizamos o nome do nosso Deus em vão. Às vezes por uma brincadeira, uma piada. Essas coisas precisam encher o nosso coração de temor. Porque o Senhor Deus, Ele odeia o pecado.
Gente, pensem nisto. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles odeiam o pecado. E é um ódio santo, puro, eterno, forte. Eles odeiam. É por isso que o Senhor Deus, ele brada do seu trono de glória, ele diz assim: sede santos, porque eu sou santo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. É por isso que quando nós temos a noção e a percepção da queda, nós vamos entender a dimensão e o peso da graça, do amor de Deus. E aí nós que fomos alcançados vamos nos encurvar, colocar o nosso rosto em terra e dizer assim: Senhor, eu não entendo esse amor, mas eu te agradeço para o resto da minha vida. Eu quero concluir falando sobre a resposta de Deus aos seus eleitos a essa prática hedionda do pecado. Todos nós vamos estar no céu. E é interessante porque quando nós estivermos no céu, pessoal, nós vamos estar com um corpo glorificado. Paulo diz que os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, se aqui estivermos, teremos o nosso corpo transformado, porque esse corpo tem que ser totalmente aperfeiçoado para viver na eternidade. E tudo aquilo que Cristo demonstrou aqui, lembra que Cristo atravessou parede? Lembra que Cristo andou sobre as águas? Lembra que Cristo foi assunto aos céus? Tudo isso nós poderemos fazer com o corpo glorificado. É isso que nos aguarda. Mas sabe de uma coisa, pessoal? Quando nós estivermos lá na eternidade, nós vamos olhar para o nosso corpo e vamos ver que ele está perfeito. Ele não tem marca nenhuma. Mas quando nós olharmos para o Filho do Homem, quando nós olharmos para Cristo, ele terá marcas na sua cabeça, nas suas duas mãos, no seu lado e nos seus dois pés. E Cristo levará estas cicatrizes por toda a eternidade. Quando você estiver com seu corpo glorificado e poder usufruir das bodas do Cordeiro todas as vezes que você olhar para Cristo, você verá as marcas da cruz que não estarão no seu corpo. Foi isso que Deus fez por nós. Essa foi a resposta do Senhor. É isso que significa dizer porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jovens valorosos, não abram mão de sempre entender o que é o pecado, o que foi a queda no Éden, as consequências disto e do que Deus foi capaz para nos resgatar. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos louvar o Teu nome pela Tua graça e a Tua misericórdia, pela revelação da Tua palavra. É tão bom saber que teologia, doutrina, ó Deus, não é aquilo que se apresenta como uma coisa árida, seca, sem vida, mas teologia, Senhor, doutrina, é olhar para a obra do Senhor, olhar para Cristo e a sua obra em nós. Ó Deus, dá-nos o mesmo coração de Isaías, meu Senhor, que tenhamos de fato o nosso corpo tomado por temor e todas as vezes que entendermos o que foi necessário para sermos salvos, lembremos-nos, ó Deus, de Cristo que traz sobre si as marcas da cruz, marcas estas que eu não terei sobre o meu corpo. Ó Senhor, que neste sentido saibamos o que é o pecado e que lutemos por uma vida de santificação. Que a nossa compreensão do pecado não seja apenas intelectual, não seja apenas meramente teórica, mas que a compreensão sobre o pecado nos leve para a cruz. Que a compreensão do pecado nos leve para os braços de Cristo. Que a compreensão do pecado
acusado por tua santa lei, deslumbre e abra os nossos olhos da fé para contemplarmos o que Cristo fez por nós e do que Deus, o Senhor, ó meu Pai amado, foi capaz. Santifica-nos na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Santifica-nos em Cristo, meu Senhor. Faz de todos estes jovens aí, lá do Rio de Janeiro, tão distantes de mim agora, mas estamos unidos por essa tecnologia. Eu oro, Pai, no nome do teu Filho, que sejam jovens santos, puros, retos, piedosos, homens, como diz a tua palavra mesmo, que o mundo não é merecedor, jovens que, diante de uma sociedade tão corrupta, apresentem a Cristo, o nosso amado, o amado de nossa alma, aquele que ansiamos por um dia beijar os seus pés e dizer, ó Cristo, como eu te amo, por tua obra e por aquilo que tu és. Santifica esses jovens, ó Deus, e que isto comece com a percepção do que foi a queda no Éden e as consequências do pecado. No nome de Cristo, nosso Senhor glorioso, o nosso amado, nosso Salvador, nosso amigo, aquele que estará conosco para sempre. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Pastor, que palavra maravilhosa. Que o Senhor continue te abençoando ricamente. Amém. Falou muito ao meu coração. Espero que também tenha falado ao coração de todos que estão assistindo, né? O Senhor trouxe uma explanação maravilhosa, uma forma de enxergar, né? Que a gente não teria, né? E foi realmente maravilhoso. E tem alguns comentários aqui, eu vou ler para o senhor aí. Vou tentar começar lá de cima, né? O Vinícius colocou aí que nunca tinha visto dessa forma, né? O assunto da criação aí, da queda. Ai, calma aí que tem mais. A Gesana colocou obrigada pela oportunidade de poder estar crescendo. Ai, pastor, tem mais aqui, mas banquete maravilhoso, Ana Martins colocou. Então, assim, foi realmente maravilhoso e foi realmente assim, de tocar o nosso coração. A gente poder perceber, né, aquilo que a gente faz diante do que o Senhor fez por nós, né? Uma graça imerecida que nós temos hoje, né? E é maravilhoso a gente poder reconhecer o amor de Deus por nós, né? O cuidado dele por nós, ao ponto de entregar o filho dele. Igual o Senhor falou, quando a gente for levado, o nosso corpo vai estar lá e o dele as marcas, né, de tudo que ele fez por amor a nós, né? E no nosso dia a dia, quantas vezes a gente não se dá conta disso, né? Quantas vezes a gente se mantém, às vezes, com algum pecado de estimação ou fazendo algo errado e não olha para esse Deus, né? Para as maravilhas que ele fez e que ele faz e continuará fazendo por nós, né? E foi assim uma Amém. palavra maravilhosa, pastor. Que Deus continue mesmo te abençoando. Calma aí que tem mais aqui, recadinho. Da Igreja do Norte Abril, aqui de Barra Mansa também. Palavra maravilhosa, erudição e piedade. O irmão possui essas virtudes que Calvino afirma possuem os verdadeiros pastores. Olha aí. Amém. Amém. Vinícius colocou, toda vez que eu olhar para o meu cartão de crédito, eu vou lembrar da minha carne. Isso, exatamente. O cartão de crédito não é pecaminoso, mas quando você passar, fala, caramba, é assim que eu faço quando eu caio em tentação e o pecado é gerado no meu coração. É exatamente. E olha, e o vendedor fica, ó, maravilha, maravilha, não é? Consegui vender. A Gisana pediu aí para eu salvar a live. Eu vou salvar para estar lá, para quem não assistiu, conseguir assistir, que a palavra realmente foi maravilhosa. Muito obrigada, pastor. Acredito que terão aí outras oportunidades para o senhor estar vindo também falar mais É um prazer. aí.
Muito bem. Posso fazer uma propagandazinha aqui? Pode ficar à vontade aí que temos Muito bem. tempo. Pessoal, eu tenho um canal no YouTube, ele se chama Alfredo de Souza. Eu estou começando, esse canal começou com esse afastamento social. Devo muito à minha amada e tão querida esposa, Sandra, ela que me incentivou. Eu sempre ela, não, tal. Mas enfim, eu comecei e o meu projeto nesse canal é um projeto muito específico. É para que a gente tenha uma visão da política, da economia, da sociedade pelo viés de Cristo, pela soberania do Senhor, mostrando como os pensamentos, como por exemplo o pensamento de esquerda e parte da direita também, afrontam ao Senhor. Esse canal é muito novo, ele ainda está. Eu estou ainda aprendendo muita coisa, mas é Alfredo de Souza, meu nome, com Z. Tenta encontrar lá e veja, de fato é uma. Eu comecei recentemente, tá? Estou muito engatinhando nessa parte, mas é uma empreitada que eu tenho, sobretudo para ajudar jovens que estão no ensino médio e nas universidades. Como eu disse, eu sou professor da Universidade Federal aqui de Roraima já há 27 anos, lidando com teoria, eu lido com teoria na área da filosofia, na área da história, na área da epistemologia, dos fundamentos de produção historiográfica. Então, eu sei o que é uma universidade por dentro, eu sei o quanto ela é perigosa para todos os jovens, em toda e qualquer medida. Então, eu, assim, ouvindo a minha amada esposa, eu comecei como um professor, mas ali eu estou como um cristão, estou como um crente em Cristo, toda a perspectiva parte de Cristo. Então, se você puder, dá uma visitinha lá, se você puder se inscrever, porque dizem, né? Como eu disse, eu sou um leigo nessa parte, mas dizem que quando as pessoas se inscrevem, o próprio YouTube ele vai espalhando o canal. Então, se você quiser e puder, dá uma passadinha lá, vai ser um prazer muito grande tê-lo lá conosco. E mais uma vez eu quero agradecer muito ao convite, muito obrigado, e estamos aqui sempre à disposição dos queridos irmãos. Que Deus os abençoe Pastor, muito. manda o link que aí a gente compartilha. E aí eu Ah, vou tá. pedir para todo Posso mundo mandar lá aí. pelo WhatsApp, né? Eu só sei Pode pelo mandar WhatsApp. pelo. Tá. Isso, você pode mandar o link pelo WhatsApp e aí a gente compartilha. E aí todo mundo vai ter acesso. Tá Pronto. joia? Principalmente secundaristas e universitários. É importante que sejam alertados contra os perigos da universidade, inclusive. Ah, então tá joia, pastor. Muito obrigada e nós vamos lá nos inscrever, sim. Que bom. Então, obrigada. Eu vou perguntar se alguém tem alguma pergunta, porque ainda dá tempo, ainda temos tempo aqui. Uhum. Vou perguntar se alguém tem alguma pergunta. Se tiver, gente, pode colocar aí que eu passo para o pastor. Deixa eu ver aqui se alguém tem alguma pergunta, pastor. Vamos esperar aí, que aí se tiverem, ainda dá tempo, né? Estamos no nosso Uhum. tempo aí. A gente aproveita. Vocês são da mocidade, é a Federação Sul Fluminense, não é isso? Isso, Sul Fluminense, isso mesmo, do Rio Muito mesmo. bem. Eu conheço alguns pastores aí do Rio, mas eu não sei, conheço o Sandro, o reverendo Sandro, o reverendo Eduardo, Lamartine, reverendo Oreb, reverendo Leonardo Sayum, Cid Caldas, eu conheço uma panca, mas só que eu não sei qual é o presbitério que eles estão, o Rio é muito grande e muito, né, muito Esses que você falou eu fragmentado, não mas conheço. Não sei se alguém aí conhece. então deve ser de outra região. Mas olha, eu quero mandar um abraço fraternal a todos os irmãos da federação, as igrejas, os conselhos, os presbitérios, todos. Eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço para esses queridos irmãos em Cristo Jesus. Agora tá acabando, pastor. Agora aí tem 15 segundos. A Alex até tinha falado das perguntas do quiz, mas ele respondeu algumas durante a explicação. Mas aí não vai dar tempo. Muito obrigada, pastor. Foi maravilhoso.